Apareceu. Tá gravando. Perfeito. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para apresentar para vocês o curso de Gestão de Diversidade e Inclusão nas Organizações, oferecido pelo IEC PUC Minas. A gente está na nossa quinta oferta. Desde que a gente abriu o curso, ele fecha a turma todo semestre. Então, já tem 2 turmas formadas e tem uma turma agora que vai se formar dentro dos próximos meses. Então, tem 2 turmas agora que estão cursando, certo? Bom, deixa eu fazer uma breve apresentação da PUC Minas. É uma instituição muito reconhecida. Ela existe formando profissionais desde 1995. Existem muitos cursos de pós-graduação hoje. Existem mais de 10 mil alunos. E algo que é bem marcante na PUC é o como existem diferentes áreas de formação e programas de pós-graduação. Então, você consegue encontrar desde algo muito específico da área de biológicas, que inclusive é a área do Augusto, até algo muito específico da área de TI. Tem uma interdisciplinaridade muito forte, e além disso, a gente tem um corpo docente muito bom, modéstia à parte, e a gente, né, o IEC, ele funciona desde 1995, mas a PUC Minas, ela completou 60 anos em 2018. Então tem uma longa data aí de tradição no ensino. A educação continuada dentro da PUC Minas, ela passa por diferentes modalidades, desde uma pós-graduação que pode ser presencial, online, híbrida, EAD, até aperfeiçoamentos, eventos e também cursos que são aplicados dentro de empresas mesmo. Então, a gente tem inúmeras áreas. O curso de Gestão de Diversidade e Inclusão nas Organizações, ele se filia a 2 grandes áreas, que é a comunicação e também a parte de gestão. Vamos apresentar um pouquinho agora para vocês a pós em si, que é coordenada por mim. Eu sou o Héctor Medeiros e a Letícia Lins, que é a minha colega. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma pessoa branca de 33 anos, tenho cabelo castanho escuro, liso, curto e com um topete. Uso óculos redondo, estilo Harry Potter. Tô com barba, tenho um piercing no nariz em forma de argola. Tô utilizando um headphone, camiseta preta e ao fundo existe uma parede branca com uma estante com livros e 2 bandeiras LGBTQIA+, penduradas. Se você quiser se apresentar, Let's, fique à vontade. Depois tem um momento que a gente fala da gente, mas só para autodescrição acho que seria interessante. Então, eu sou Letícia Lins. Boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês para apresentar a proposta do nosso curso. Eu sou uma mulher de 50 mais, branca, cabelos grisalhos, curtinho. Estou usando um óculos preto e com as hastes azuis, um brinco amarelo, uma blusa estampada e atrás de mim tem uma tela do Teams, com umas bolas brancas e um lustre branco pendurado. Estou de batom, vinho. Bom, gente, como é que nasceu o projeto meu e de Let's, né? A Let's, ela coordena um curso em que eu dou aula também que se chama Comunicação, Diversidade e Inclusão nas Organizações. E a Let's, na posição de professora desse curso, de coordenadora, e eu na posição de prof, a gente começou a identificar que algumas pessoas tinham alguns desejos, necessidades de formação bem específicos da área, mas de pensar a gestão de uma forma mais transversal, algo que não fosse exclusivo de comunicação, né, do curso de comunicação. Como a gente percebeu que essa era uma demanda, a gente então foi pesquisar, entendeu que existem poucas pós em diversidade e inclusão que são reconhecidas pelo MEC hoje em dia. Então a gente falou, por que que a gente não desenvolve, não coordena uma pós específica dentro do IEC da PUC Minas? A gente pensa a gestão de uma forma transversal, de entender, a gestão é algo que perpassa todas as áreas, é algo que vai lidar com a parte de relações públicas, de gestão de pessoas, de comunicação, de marketing, jurídico, as lideranças, a administração de forma geral, e como que a gente poderia trazer
diversidade e inclusão em consonância com essas áreas, mas sem esquecer também as dimensões da diversidade. Então, a gente fala sobre raça, gênero, população LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência e neurodivergência. Depois a gente vai mostrar para vocês aqui as disciplinas, e trazer isso de uma forma que seja social, que gere entendimento, letramento, consciência, e como é que a gente pode aplicar isso, essas dimensões da diversidade, e levá-las para as organizações diretamente. Então, a gente teve esse esforço de buscar, tanto com discentes em outros cursos, porque a gente via que estava alguma coisa faltando, e também em conversa com profissionais de mercado, as necessidades do que estava e do que está acontecendo hoje na área de diversidade e inclusão. A gente também vai apresentar um pouquinho da gente agora num sentido mais currículo mesmo, para além da autodescrição. Fique à vontade, Let's. Bom, gente, essa sou eu, embora qualquer semelhança seja mera coincidência. Percebo que eu mudei muito nessa minha jornada aí de diversidade e inclusão. Essa foto é uma foto antiga, que eu ainda estou com cabelo longo, pintado, mas essa foto também é uma foto importante, foi o dia do lançamento do meu livro. Eu sou doutora e mestra em comunicação pelo UFMG. Eu tenho uma especialização em marketing pela Fundação João Pinheiro e minha graduação foi em publicidade e propaganda na PUC Minas, né? Então, sou filha da PUC com muito orgulho. Atuo na área da docência há 23 anos. Durante 11 anos, eu atuei como coordenadora. Tive uma inserção no mercado publicitário, comecei minha carreira trabalhando em agências como executiva de contas, e hoje eu sou dona de uma empresa chamada Ticas, que é uma empresa especializada em consultoria em diversidade e inclusão, com foco prioritário em gênero. Então, hoje, praticamente, eu fiz uma transição de carreira. Acho que deu uma travada na Let's, né? Bom, se não voltar, eu faço minha apresentação. Ela está congelada aqui. Provavelmente ela caiu. Bom, enquanto ela não volta, eu vou fazendo a minha apresentação e aí ela já complementa com a dela, tá? Bom, gente, meu nome é Venho Etri. trabalhando na Ela área de voltou. inclusão. Voltou Eu com tudo caí? junto. Eu Você ficou caí? congelada, amiga. Você Voltei parou, agora? voltou. A gente parou de ouvir você quando você falou que você tinha feito uma transição de carreira. Então, fiz uma transição de carreira, sem perceber, né? Eu acho que nós dois estamos nesse mesmo movimento. A coisa foi acontecendo e hoje praticamente eu estou full time trabalhando com diversidade e inclusão. Tem um livro que é o resultado da minha tese de doutorado, chamado Deixamos Não em Casa, mas Saímos com Nunca, Publicidade, Experiência, Públicos e Feminismos nas redes digitais. E sou organizadora de outro livro, junto com o Ettore, do qual a gente tem muito orgulho, que é Comunicação, Diversidade e Inclusão, Diálogo entre Academia e Mercado. Eu acho que é isso. Esse é um livro, gente, que está aqui na tela de vocês. Vocês conseguem acessar via QR Code. Ele é um livro gratuito. Então, ele está disponibilizado no site do selo PPG-Com, da UFMG. E, além disso, boa parte das pessoas que escreveram, né, que tem capítulos nesses livros, vão ser profs de vocês na pós. Então, é bem interessante de vocês também entenderem quais são os nossos esforços de também levar isso de teorizar sobre isso, de colocar isso no mercado em forma de livro também, né, que ajuda muito na formação, que a gente ainda tem uma certa carência dessas discussões em forma de livro, em forma de obras aqui no Brasil, né? Sobre mim, gente, eu tenho doutorado e mestrado em comunicação social pela UFMG, eu tenho formação em publicidade, propaganda, comunicação social, tenho algumas pós na área de educação e também na área de marketing. Eu tô como docente, aqui eu preciso atualizar, inclusive, há 8 anos. Eu também trabalho como, além de docente, eu tenho a minha microempresa, assim como a Let's comentou, né, que ela fez essa transição de uma forma mais espontânea, eu também fiz. Então, eu tenho uma microempresa e eu presto serviços de educação corporativa
em comunicação, mas principalmente em diversidade e inclusão, sobretudo com foco LGBTQIA+. Vocês vão ver depois que a Letes tem essa especialidade, a disciplina dela é sobre gênero, a minha é sobre população LGBTQIA+, eu como uma pessoa LGBTQIA+, produzo conteúdo para o meu LinkedIn sobre diversidade e inclusão e tenho 2 livros que eu escrevi, um que fala sobre o Grindr, que é tipo um Tinder, é, usado majoritariamente por homens que se relacionam afetivo-sexualmente com homens, e também um livro sobre ódio contemporâneo, que surgiram a partir das minhas pesquisas de mestrado e de doutorado. E como Let's falou, eu, ela e a Pamela, que é uma professora que passou pelo nosso curso também, agora é professora do FMG, ela também organizou esse livro, então a gente organizou esse livro, certo? Aqui estão os nossos contatos, então qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar com a gente. Tem os nossos e-mails, heteroprofessor@gmail.com e letslins@gmail.com. E também tem as nossas redes, tanto o nosso Instagram quanto o nosso LinkedIn. A gente é mais forte no LinkedIn, né, amiga? A gente fica mais tempo ali no LinkedIn. Então é mais fácil de encontrar a gente no LinkedIn do que no Instagram, tá? A gente também queria fazer uma pequena contextualização, porque ao que a gente está enfrentando hoje, principalmente depois da eleição do Trump, é um medo, né? Do meu Deus, os departamentos de diversidade e inclusão vão acabar, a diversidade e inclusão vai acabar no mundo. Mas então por que que vai ter um curso? Vai continuar existindo esse curso ou não? Como é que a gente vai fazer? Tem um certo pessimismo, que é compreensível, diante de algumas coisas, alguns cenários que a gente tem visto, né? Então, algumas declarações do Trump que falam, olha, a gente vai acabar com os departamentos de diversidade e inclusão, algumas empresas, saindo algumas notícias, né, dizendo, olha, as empresas multinacionais, inclusive no Brasil, estão cancelando os seus departamentos de diversidade e inclusão, e aí, meu Deus, e aí? Tá acabando mesmo? Não tá? Como é que a gente faz? Isso tem reflexo no Brasil? Então a gente queria apresentar para vocês esse contexto e linkar com o que o curso tem a ver com isso, né? Para que a gente possa também acalmar um pouco o nosso coração e entender que a luta por diversidade e inclusão é constante, nunca foi fácil, nunca vai ser fácil. Talvez a gente tenha alguns momentos que são um pouco mais desafiadores do que outros, mas sempre vão existir desafios. Fica à vontade, Let's. Você colocou aqueles slides que a gente Sim. combinou? Uhum. Bom, gente, então, como o Ettore disse, a gente foi pego de surpresa. Vocês estão me ouvindo ou tá um barulho muito forte do meu umidificador, tá não? Não, estamos te A gente, ouvindo. tá, a gente foi pego de surpresa no início do ano com essa avalanche de notícias, né? Dizendo das questões que estão acontecendo nos Estados Unidos, de como que o Donald Trump fez aí tomou uma decisão de romper com os programas de diversidade e inclusão, e algumas empresas encamparam isso, e a gente fica com a impressão que muito na também na intenção de agradar o novo governo. Aí é interessante a gente entender esse movimento. Primeiro, entendendo que ele faz parte de um movimento maior, que são as guerras culturais que a gente vive no contemporâneo, né? Como bem o Ettore disse lá no livro dele, Você Odeia. O que que acontece? O termo woke, ele nasce para falar de movimentos progressistas, para trazer um orgulho muito grande de pessoas que acreditam numa pauta mais diversa, mas ele tem uma transição nesse percurso, e ele também passa a ser utilizado pela extrema-direita como algo ligado à hipocrisia, ligado a pessoas, uma falsa política progressista, e aí o woke, se para os radicais de esquerda é algo de orgulho, para os radicais de direita passa a ser algo ligado a um demérito. E é importante entender, gente, como que essas questões estão muito ligadas a uma guerra cultural que depois transformou uma guerra política. Segundo o relatório econômico mundial, os 2 maiores riscos globais nos próximos anos são a desinformação
e a crise climática. Americanos estão mais afastados do que eles tiveram há 50 anos atrás. Isso é pesquisa. Hoje a gente tem um clima de ódio, mas que está muito centralizado nessa, por enquanto, né, nessa discussão lá, muito, muito ainda dentro dos Estados Unidos. Pode passar, é. E aí, assim, uma coisa que é interessante a gente entender, até com relação ao McDonald's, porque, do mesma forma que várias a imprensa, vários perfis de redes sociais trouxeram que o McDonald's estava encerrando os seus programas. Tem uma análise na Forbes, ela está em inglês aqui, mas a gente consegue puxar esse arquivo também em português, em que o autor está explicando assim, até que ponto foi um rompimento ou foi uma evolução? E até que ponto que está havendo um unidirecionamento de falas da mídia, que a gente chama de cortina de fumaça, e que a gente precisa ficar muito atento o que de fato está acontecendo e o que está sendo exagerado. E, por um outro lado, a gente tem empresas se posicionando na contramão, como a Apple, que bateu o pé e falou: não, não vamos voltar atrás. Então, na verdade, a gente tem que olhar também que até que ponto que realmente todas as empresas estão encampando isso, ou são algumas. E nesse momento é muito interessante a gente perceber também quem era, de fato, uma empresa que tinha diversidade no seu DNA, quais eram as empresas que estavam simplesmente surfando na onda. Então, se lá em 2020, 2015, a BlackRock dizia que para eu investir em vocês, vocês têm que ter diversidade, então vamos montar programa de diversidade. Agora os fundos de investimento falam, não, não vamos investir, então vamos tirar o programa de diversidade. E essas são as empresas que a gente chama de diversity washing, mas não quer dizer que isso se aplica a todas. Pode passar, Mi. E daí tem surgido movimentos como esse aqui, que saiu na Você RH, de muitas empresas se juntando aqui do Brasil para falar assim, viu? Não é bem assim, não. A gente tem crença de que a diversidade e inclusão tem contribuição para os negócios, que isso também, além de ter um esforço social, a gente também tem um esforço aqui de negócio. E algo que é bem importante da gente pensar também é como, durante o curso, vocês vão aprender sobre isso. A gente tem diferentes formas de conseguir fazer com que a diversidade e inclusão seja usada como uma ferramenta estratégica para o negócio mesmo, para impulsionar, além de uma responsabilidade social. E muitas empresas daqui têm reconhecido isso, e muito, como a Letes falou, tem até algumas empresas que falam assim, a gente acabou com o nosso departamento de diversidade e inclusão, porque diversidade e inclusão já está transversal aqui dentro. Então, a gente já consegue fazer com que isso esteja ligado que não precisa ter só um setor, isso já está estabelecido no DNA. Obviamente que não todas as empresas, todas as organizações, mas a gente já vê esse movimento também de algumas organizações. Sim, e aí, né, vindo ao encontro do que o Héctor disse, é exatamente olhar para o contraponto do Brasil e entender como que várias empresas, várias personalidades rapidamente se mobilizaram. Essa live que foi feita pela Tânia Chaves, que é uma figura muito importante na área de diversidade e inclusão, com outras pessoas importantes, foi feito no dia seguinte, em que começou todo aquele fervor. Vários órgãos também, encabeçados pelo Ricardo Salles, que é dono da Mais Diversidade, assinaram um compromisso em torno da diversidade e inclusão em prol do futuro. Alguns movimentos sociais, aqui está mais ligado à questão da meta, de quando o Mark Zuckerberg tira lá a questão do check-in e começa a deixar com que os próprios cidadãos resolvam, né, o que é verdade ou não. Mas a gente percebe que a nossa sociedade está muito acordada e muito antenada para isso. E tem outra questão que, curiosamente, essa moderação de conteúdo, que vai deixar de ser feita, de checagem de informação lá, né,
pelo Grupo Meta, aqui no Brasil isso não vai acontecer. Houve muito barulho de, olha, não. Então a gente também tem que entender a diferenciação entre o que está acontecendo nos Estados Unidos, que obviamente pode repercutir no Brasil, a gente está na globalização, mas também a gente tem uma questão da cultura brasileira, a gente tem uma construção de diversidade e inclusão aqui que também tem as suas especificidades. Então, não é porque existe o imperialismo que os Estados Unidos é uma potência pensando na globalização que tudo que aconteceu lá vai acontecer aqui. Até como a Let's comentou, a gente tem vindo no esforço, e esse esforço de diversidade e inclusão nas organizações e de forma social mais ampla, ele fica. Ele não vai, tipo, ai, acabou, pronto, vai tudo escorrer pelo ralo, né? Não, ele tem uma, ele deixa legados, essa construção vem deixando legados. Inclusive, quando a gente pensa em algumas grandes organizações aqui do Brasil que aparecem falando, não, ó, a gente não tá numa onda anti-diversidade e inclusão, anti-ESG, como foi o caso da Natura, como foi o caso do Carrefour, de falar que aqui, né, dentro do contexto nacional, existe sim um compromisso com a diversidade e inclusão. E, inclusive, né, C&A também, e é interessante, uma coisa que o Héctor falou, que a gente precisa entender algumas diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos. Primeiro, porque nos Estados Unidos há uma diferença de demografia para o Brasil, ou seja, a população negra lá, ela é bem menor e, inclusive, está em determinados nichos, lá o racismo é muito mais declarado, mas que, por um lado, é mais salutar do que aqui no Brasil, que a gente tem o mito da democracia racial e as coisas se dão de forma velada. Então, nos Estados Unidos, a coisa está dada. E aí, como a população negra é menor, você não tem o mesmo peso do que, por exemplo, se isso acontecesse no Brasil. Se a gente for pensar que nós brasileiros somos 56% dos brasileiros são pessoas negras, imagina o que é para uma empresa declarar que ela está retrocedendo nessa pauta no Brasil. Ela dá um tiro no pé, né? Ela começar a se dispor com muitos consumidores. E não só isso, a gente tem no Brasil várias leis defendendo as questões de cotas raciais, tanto nas empresas quanto nas universidades. A gente tem cotas para pessoas com deficiência dentro das empresas. A gente já tem lei defendendo as mulheres quanto à igualdade salarial. E a gente tem várias leis antidiscriminação, anti-injúria racial, antirracismo. Então, a gente está entendendo que o Brasil ele está mais coberto, inclusive legalmente, para dar conta dessa situação. Em nível de direito formal, a gente pode pensar que isso também vai para as organizações, não só para a sociedade de forma ampla, né? Tem, como a Alex comentou, da equidade salarial, das leis que existem de cotas para pessoas com deficiência. E a gente também vê, por exemplo, a B3, a Bolsa de Valores brasileira, que tem um índice específico para mensuração de diversidade e inclusão, e empresas que têm ali seu capital aberto estão ali buscando investimento. Ou seja, isso também está passando pelo mercado organizacional, o que a gente também não pode perder de vista aqui. E a gente tem o Brasil lançando o ODS 18 com relação à igualdade racial, que é um avanço e que partiu de nós brasileiros. Isso é super interessante de pensar o contexto nacional nosso. E Sim. muitas vezes não só nacional, América Latina também. Até, né, Uhum. aqui tem também algumas movimentações que estão acontecendo na Europa. Então, não é também uma coisa que está acontecendo só na América do Sul, América Latina. A gente também vê no norte global ações de diversidade e inclusão, de SG, de uma forma mais ampla. Então, a gente queria fazer esse contexto para explicar primeiro. Olha, não, a diversidade e inclusão não está acabando, a gente tem um contexto nacional que está potente para isso, e no momento em que a gente pode ter que enfrentar mais desafios, aí que é necessário que a gente tenha ainda mais argumentos, técnicas e aparatos para subsidiar as nossas práticas dentro das organizações. Por isso que é muito importante que a gente, que assim, né?
desde que a gente tem os cursos e a Let's de comunicação, a gente ouve as dificuldades. A gente que atua também na área de diversidade e inclusão, a gente sabe das dificuldades. E essas dificuldades, elas vão existir para sempre, porque quando a gente está lidando com pessoas, a gente, infelizmente, está lidando com desigualdade. O que a gente precisa agora desse momento é de mais capacitação, mais profissionalização, exatamente para que a gente consiga entender sobre métricas, entender como que as estratégias de diversidade e inclusão dentro de uma organização podem ser mensuradas, explicadas e defendidas. E então o curso ele vem muito nessa atualização constante para atender essas necessidades. A gente aqui se apresentou, a gente queria saber um pouquinho de vocês também, de rapidamente, né? O nome de vocês, ainda que a gente já leia aqui, mas também pensando em acessibilidade, de onde vocês falam, com o que vocês trabalham, ou caso vocês estejam buscando uma colocação, uma recolocação, onde vocês gostariam de trabalhar e por que que vocês se interessaram pela pós em si. Começa, Aline, contando pra gente? Oi, começa assim. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, Eu tentei ligar a câmera, gente, mas eu não consegui, então eu vou me não tem descrever, problema. tá? Tudo Eu certo. sou uma mulher branca, de cabelos tingidos em tom ruivo. Eu uso um óculos redondinho, tipo casco de tartaruga. Falo de São Paulo. Sou jornalista por formação, mas eu trabalho com marketing atualmente, sou redatora. E o meu principal interesse na pós é que, além de ser uma mulher lésbica e muito interessada no assunto não só de diversidade LGBT, mas em todo o âmbito da diversidade, e uma coisa que eu repito muito é que ela tem que ser interseccional, né? Então eu não acredito em um grupo caminhar sozinho, a gente tem que ir todo mundo junto, senão ninguém vai. E atualmente eu sou líder do grupo de trabalho de comunicação do projeto de diversidade na empresa que eu trabalho na Cruzeiro do Sul Educacional, é um grupo que administra algumas universidades no Qual que é Brasil, o nome, Aline? Cruzeiro do Sul Ah, Cruzeiro do Educacional. Sul. Aham, não tinha ouvido. A gente tem, né, a Universidade de Cruzeiro do Sul, a Unicid, Unip, UDF, enfim, são muitas. A gente começou o projeto só no estado de São Paulo e agora a gente já vai levar ele para todas as 13 empresas, né, as 13 universidades que a gente administra. E aí é um trabalho que vai impactar 7 mil colaboradores. É Nossa, muita que gente, é bacana. muita coisa. A gente já tem alguns relatos muito bons. Então, agora em janeiro foi mês da visibilidade trans e a gente já conseguiu começar comunicações para toda a empresa sobre isso, entrevistar colaboradores. E eu gostei muito da apresentação de vocês porque eu me vi um pouquinho nesse caminho, porque eu começo aqui, né, na comunicação, eu trabalho há 6 anos como redatora, mas eu já me vejo em algum momento indo muito mais forte para esse lado de diversidade e inclusão. Está sendo uma delícia estar junto ali com o pessoal do RH, estou gostando muito dessa experiência. Né? Ainda tenho os meus afazeres, é mais um voluntário ali, mas é uma causa que eu acredito muito, concordo com vocês, que eu não acho que vai acabar. Algumas empresas podem até tentar, algumas pessoas podem até tentar, alguns países que têm uma cultura um pouco diferente vão sim retroceder, vão ser mais resistentes, mas é um caminho que eu acho que a gente já se fortaleceu tanto que eu não vejo realmente se enfraquecendo, se deixando calar de novo, né? Então, é isso. Eu já acompanho o Ettore, falei Ettore, certo? isso. Ettore, no LinkedIn. É, e aí foi assim que eu fiquei sabendo da pós também e quis vir aqui conhecer um pouquinho. Que ótimo, Aline. Boas-vindas. É muito legal, né? Bom, Quando, assim, nas turmas, a gente vê como existem pessoas de diferentes formações. Tem pessoas da comunicação, mas tem gente de outras áreas também vindo, né? Augusto até da biologia comentou. E isso é muito interessante, como muitas pessoas percebem na diversidade e inclusão uma possibilidade de carreira. E como que a diversidade e inclusão, ela necessariamente é transdisciplinar, o como a gente pode
né, não existe uma graduação de diversidade e inclusão, a gente pode, independentemente da área, favorecendo as práticas de diversidade e inclusão nas organizações. Muito bom, Aline, boas-vindas. Augusto, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Meu nome é Augusto. Estou em São Paulo. Sou de São Paulo, né? Não estou em São Paulo agora, estou em São José do Rio Preto. Sou biólogo de formação, como o Héctor falou, mas não trabalho com isso, né? Trabalho com gestão de projeto social em duas organizações sociais. Trabalho no Atados, que é uma organização que atua como plataforma de voluntariado. Então, estou muito lidando com pessoas diversas, pessoas que querem ser voluntárias e estou muito nessa articulação, tanto com as organizações sociais quanto com pessoas voluntárias, fazendo essa conexão. E também trabalho em uma outra organização que olha para a promoção de saúde mental, que se chama ASEC. E meu projeto também é envolvido com diversidades. Eu olho aí para juventudes de todo o Brasil que criam uma comunidade, né, para promover saúde mental nos seus territórios, nas suas comunidades. Então, é algo que eu trabalho, já está inerte ao meu trabalho. Eu sinto que falar sobre diversidade, olhar para a inclusão, né, ter esse cuidado faz parte do meu dia a dia. Mas, como eu estava falando para o Héctor no início do encontro, né, eu sinto que eu estou muito num lugar raso, assim. Eu quero me aprofundar mais, entender um pouquinho mais, ter mais propriedade para entender até ter esse olhar de cuidado que eu tenho hoje com essas duas redes. Então, foi isso que me despertou aí essa curiosidade, essa inquietação de participar desse encontro, de conhecer um pouquinho mais da pós. Mas é isso. Ótimo, Augusto, agradeço muito. E a gente percebe muitas pessoas vindo para o curso exatamente por isso. As formações que elas não são, entre aspas, formais, elas são ótimas. A gente aprende muito em evento, em cursos de curta duração. Só que quando a gente tem algo mais sistematizado, o diploma também, mas principalmente os contatos que a gente faz, que é alguma coisa que a gente também comentou no início do encontro, para fortalecer as nossas possibilidades, tem gente assim que tem grupos muito fortes que saíram da pós que continuam numa amizade muito forte e continuam se ajudando também em nível profissional. Isso é muito importante para a gente criar essas redes de contato e essa formação também, que ela vai ser contínua, mas quando a gente consegue ter algo mais oficial, mais organizado, é muito bom para a gente pensar nas práticas que a gente vai desenvolver mesmo e nas mudanças de consciência. Isso é algo muito legal que a gente tem. Tem até alguns depoimentos das pessoas ali no site, de turmas passadas, que comentam, né, o quanto que o curso foi bom profissionalmente, mas também socialmente, na vida, para entender outras questões que muitas vezes a gente, por não pertencer a um grupo específico, não conhece ou não entende. Essa é uma questão bem legal também. Então, ótimo, gente. Como é que o nosso curso ele se estrutura? A gente tem alguns eixos transversais de gestão, que são as disciplinas de gestão, sempre em consonância com diversidade e inclusão. A gente tem as dimensões da diversidade e, a gente tem quatro eixos, tá? Então, as disciplinas de gestão, que tem uma perspectiva transversal de diversidade e inclusão em gestão, as dimensões da diversidade, outras disciplinas que focam em como fazer um planejamento, mensuração e prática de diversidade e inclusão. E a gente tem outras duas disciplinas que elas estão dispostas aqui no nosso cronograma, que é a disciplina de humanidades, que é uma disciplina relacionada à ética, que todas as pessoas que fazem pós na PUC Minas, no IEC PUC Minas, devem fazer. Então, não é uma disciplina que eu e Let's propusemos, é algo que está fixo na grade de todas as pós-graduações do IEC PUC Minas. Tem a disciplina de tópicos também, que normalmente a gente ouve as turmas e pensa qual que vai ser a atividade, uma disciplina que vai ter relação com uma demanda da turma. Por exemplo, essa turma agora que vai cursar a disciplina de tópicos, que é a oferta 3, está fazendo consultoria em diversidade e inclusão, que foi algo que apareceu como importante. Você até comentou, né, Augusto, também sobre o desejo de fazer essa disciplina, de pensar nessa possibilidade de carreira também. E a gente tem outra disciplina que também é uma EAD, aí você também, que também é oferecida pelo IEC PUC Minas e é obrigatória também. Mas a gente vai focar então nesses três primeiros eixos para falar para vocês quais são as disciplinas. A gente tem aqui o eixo de gestão e diversidade e inclusão,
pensando de forma transversal, a gente tem fundamentos de diversidade e inclusão, para entender como que a gente vai navegar por alguns conceitos, contextos específicos da área de diversidade e inclusão, algumas terminologias que muitas vezes não são nítidas para todo mundo, ESG, responsabilidade corporativa, fazendo também o link do S social, com diversidade e inclusão, mas também pensando na questão de governança e a questão ambiental, gestão de pessoas em diversidade e inclusão, liderança inclusiva, legislação com foco em diversidade e inclusão, e os aparatos do direito formal são bem importantes quando a gente está falando, muitas vezes, de algumas empresas não resistirem, né, de a gente conseguir de fato levar, porque essa é uma demanda legal ou do direito formal, educação corporativa, branding e marketing inclusivos, certo? Então, esse é o primeiro eixo. E o segundo eixo é o formado pelas dimensões da diversidade e inclusão. Então, a gente tem gênero e organizações, masculinidades e organizações, raça, gerações, pessoas com deficiência e neurodiversidade, LGBTQIA+, corpos dissidentes, que dá uma abordagem mais focada em gordofobia e em corpos gordos, e dimensões plurais, que é uma disciplina que vai abarcar alguns outros grupos que não estão nesses aqui. Então, a gente pode falar sobre população indígena, a gente pode falar sobre pessoas que vivem com HIV, né, que também são grupos que têm demandas específicas, certo? E, por fim, a gente chega ao nosso último eixo, que é o da prática mesmo. Não que o restante não seja prático, a gente também vai ter práticas, mas aqui, assim, é muito mais mão na massa do que as demais disciplinas. Então, a gente tem gestão de diversidade e inclusão, que pensa numa lógica mais de planejamento mesmo, métricas e metas de diversidade e inclusão, hackathon em gestão, diversidade e inclusão, aí é um formato de jogo mesmo, é tipo um jogo empresarial em que vão existir muitos desafios, não é uma disciplina com aula expositiva, é sobre discussão prática mesmo. E os tópicos avançados e humanidades é a disciplina EAD, certo? Basicamente, esse é o nosso currículo. Todas as disciplinas, elas valem, tem uma nota que você precisa tirar, certo? A nota mínima é 70, a nota máxima é 100, e normalmente nas disciplinas você vai fazer trabalho em grupos ou individuais. Usualmente, o próprio tempo da aula é também para fazer as atividades. A gente entende que boa parte das pessoas que estão cursando após trabalham, tem um dia bastante acelerado, então não que não vai existir nenhuma atividade que possa ser feita ocasionalmente fora do horário de aula, mas normalmente é para ser feita, tudo é para ser feito dentro do horário, tá? A frequência, ela não é obrigatória, ou seja, as aulas elas acontecem online de forma assíncrona, online ao vivo, certo? Então, basicamente, eu estou aqui com vocês agora, eu, Letes, Augusto e Aline. Nós estamos aqui, são 19h44, e a gente está aqui de forma assíncrona ao vivo. As aulas, elas são assim, elas acontecem de segunda e quarta, das 19 às 22h30. Ocasionalmente, pode acontecer em outros dias da semana, certo? Mas, normalmente, a gente segue esse calendário. Às vezes, quando um prof, né, tá doente, acontece alguma coisa com a internet, a gente tem que fazer essa mudança. E as aulas, elas costumam ser gravadas. Não é obrigação de docente gravar as aulas, mas é uma boa prática, basicamente, a gente sempre grava as aulas para que vocês possam acessar depois. Ou seja, é obrigatório, tá? Segunda e quarta, das 19 às 22h30? Não, não é obrigatório. Ah, e caso eu precise fazer as atividades, você vai ter que fazer as atividades e combinar com cada docente como é que você vai fazer essa entrega, certo? Mas é ideal que você esteja aqui, porque a conversa, o debate, a participação, a criação de network acontece durante as aulas presenciais, mas ninguém vai fazer chamada para você, tá? Só tem que cumprir os prazos ali de entregas das atividades. Depois, o material é disponibilizado, os slides, o plano de ensino, a gente tem os sistemas da PUC e tudo mais. E a bibliografia é indicada por cada prof. Então, é algo que varia de disciplina para disciplina. O nosso corpo docente, ele é formado por profs que têm doutorado, mestrado e ou estão no mercado de trabalho, lidando com diversidade e inclusão. A gente tem mais uma combinação de pessoas que têm mestrado e doutorado e que fazem parte do mercado de diversidade e inclusão ao mesmo tempo. A gente tem um corpo docente que
é diverso, então a gente tem muitas mulheres, a gente tem pessoas LGBTQIA+, a gente tem pessoas negras, a gente tem pessoas com deficiência, a gente tem pessoas neuroatípicas, né? Todas as dimensões, porque a gente passou ali, a gente objetiva diretamente trazer isso para o corpo docente também. Temos algumas pessoas, profs, que são 50 a mais, o que também é algo bem importante. E são pessoas que são referências em suas áreas, de alguma forma, certo? Vou mostrar para vocês aqui quem são profs de vocês, certo? Então, a gente tem aqui a Prof. Malu, que hoje pode ser que haja alguma mudança, né? Muitas vezes a pessoa não consegue pegar uma disciplina naquele semestre e tudo mais, mas hoje a estrutura é essa. A gente tem a Malu Gimenez para a disciplina de Fundamentos de Diversidade, Inclusão e Corpos Dissidentes. Ela é uma pessoa referência em gordofobia no Brasil, academicamente e metodologicamente. A gente tem a Sabrina Mendes, que dá a disciplina de ESG, Responsabilidade Corporativa, que é a sócia da Letes na TICAS. Então, é uma pessoa com quem Let's tem um contato muito grande. Elas estão fazendo projetos muito legais em algumas empresas pelo Brasil. Então, é muito bacana o trabalho da Sabrina também. A gente tem a Silvia Zufo, que é de gestão de pessoas em diversidade e inclusão, que tem uma experiência mercadológica muito legal. E as turmas têm. Ela é uma prof nova, né, nos nossos cursos. E ela tem sido muito elogiada. Nós temos Tiago Coach, que dá disciplina de legislações em diversidade e inclusão, que é formado em Direito e hoje trabalha como assessor da Duda Salabert. Então, às vezes ele está lá em Brasília, às vezes ele está aqui em BH. Uma pessoa muito crânio também. Teve uma tese de doutorado premiada pela ABET, que é a Associação Brasileira de Estudos Homossexuais e Transgêneros. Tem uma Paty Lisboa, que tem uma experiência bastante interessante na parte de liderança. Ela dá disciplina de liderança inclusiva e é uma pessoa 50 a mais, então também tem muitas práticas de mercado, né, uma experiência grande. Temos Léo Drummond, que tem uma consultoria específica de diversidade e inclusão e dá disciplina de educação corporativa em diversidade e inclusão. Ele também tem se envolvido com vários treinamentos, capacitações em grandes empresas. Temos a Dalila Musa, que dá disciplina de raça e organizações. A Dalila, ela tem experiência em estudo de raça, muito de comunicação também. Já foi professora da UENG, então também tem uma experiência bem interessante. Tem eu, que dou a disciplina de LGBTQIA+, e as organizações, né, como uma pessoa LGBTQIA+, e também pensando nas alianças que a gente pode estabelecer. Temos Arthur Bugri, que é um homem trans. Arthur Bugri, ele também tem a sua própria empresa, presta também serviços de educação corporativa para organizações com foco em diversidade e inclusão, principalmente com a pauta trans e com a pauta negra, por ser um homem negro. Ele dá disciplina de masculinidades e organizações. Temos a Let's, né, que dá disciplina de gênero, que tem a pesquisa dela de doutorado com foco nisso, continua pesquisando informações sobre isso, mas que tem a TICAS, que tem foco em ações de diversidade e inclusão pensando em gênero. Temos a Thaís Peçanha, que é uma pessoa com deficiência que trabalha na área de diversidade e inclusão da Petrobras. Ela dá disciplina de pessoas com deficiência, neurodiversidade em organizações. Tem livro, inclusive, também publicado sobre o projeto dela. Temos Matheus Salvino, que dá dimensões plurais. Matheus também tem uma trajetória muito interessante na área de comunicação, mas principalmente pensando em grupos com algum tipo de vulnerabilidade social. Temos a Dani Barcelos, que dá disciplina de gerações. Dani também tem a sua própria empresa de treinamento e de diversidade e inclusão. Também tem feito um trabalho muito legal com várias empresas grandes e médias. Acho que a gente tem sempre as pessoas que trabalham diretamente com diversidade e inclusão, que são boas partes, normalmente falam com grandes empresas ou médias empresas. Temos o Francisco Leite, que dá a disciplina de Branding, Marketing Inclusivos. Ele é uma referência na comunicação muito grande, ele tem livros premiados, falando sobre racismo e tudo mais, e falando sobre o papel de marca também. E ele está na Áustria hoje, desculpa. Então, sempre quando ele dá aula de madrugada lá na Áustria, né? Porque aqui é no horário da aula. Temos Rony Santos também, que dá a disciplina de metas e métricas em diversidade e inclusão. Rony trabalha na Natura e trabalha
na parte de diversidade e inclusão como uma liderança, num cargo de alta liderança lá, e tem sido também muito, muito elogiado no nosso curso. Temos Tati Santarelli, que dá disciplina de gestão de diversidade e inclusão. Tati tem a sua própria empresa também, que se chama Team Hub, que é uma empresa de tecnologia que oferece, dentre alguns serviços, também tecnologia voltada para pensar em diversidade e inclusão, né? Já trabalhei com Tati e com a Team Hub em alguns projetos, pensando em senso de diversidade e capacitação também. Temos Tamara Braga, que dá disciplina de hackathon em gestão de diversidade e inclusão. A Tamara hoje também está na Petrobras, está trabalhando lá, acho que na parte como consultora, mas ela também tem a própria empresa que se chama Diversidade com C. Também já tive num projeto com Tamara, num censo lá no Lollapalooza. E esse é o nosso corpo docente, gente. Então, vocês viram que são muitas pessoas que talvez, imagino que vocês já devem, se você é uma pessoa que usa o LinkedIn, você já deve ter visto alguma dessas pessoas no LinkedIn, certo? E a gente tem muito orgulho desse corpo docente. E o curso a gente pensou para quem? A gente pensou em pessoas que têm interesse em diversidade e inclusão, mas mais do que isso, de aplicar isso de uma forma organizacional, de uma forma empresarial. Então, pessoas que têm formação em administração, comunicação, marketing, RH, pessoas que são líderes. A gente teve uma pessoa na turma 2, ele era um homem branco, cis, hétero, hoje ele é papai, e ele trabalha numa empresa da área numa indústria, e ele queria entender como que ele poderia levar para a sua equipe como líder mais diversidade e inclusão. Então, a gente também recebe pessoas que muitas vezes não fazem parte de algum grupo minorizado, mas que desejam ser líderes melhores, né? Profissionais liberais que querem trabalhar com consultoria, ou que têm a sua própria empresa, profissionais de terceiro setor, tanto que o nosso curso é gestão de diversidade e inclusão nas organizações, não é só nas empresas. A gente pensa em organização também, pensando no terceiro setor e setor público, e pessoas que produzem conteúdo digital sobre diversidade e inclusão. Temos algumas pessoas que têm se destacado, inclusive, na produção de conteúdo, seja nas mídias sociais ou até em formato de podcast e tudo mais, que é bem bacana nos cursos, né? Como é que funciona, gente, em nível de duração? Já falei para vocês que as aulas são ao vivo, online, síncronas, segunda a quarta, das 19 às 22h30. O curso, ele tem previsão de começar no dia 7/4, 7 de abril desse ano, 2025, com o término no dia 6 de junho de 2026. Ou seja, o curso tem mais ou menos duração de 1 ano e 2 meses, certo? Ainda que lá no site esteja escrito assim, pode ser que tenha encontro presencial. Normalmente não há nenhum encontro presencial. Normalmente não. Até hoje não houve nenhum encontro presencial obrigatório. Né? Já existiram momentos em que a gente se reuniu em eventos e tudo mais, mas nada obrigatório. Então, fiquem tranquilos que vocês não vão precisar pensar nisso. A gente não está agora na oferta 5 de vocês, a gente não está com esse objetivo também. Ainda que a gente possa se encontrar, né, e juntar toda a galera, que normalmente tem gente de todo o Brasil, o que é sempre interessante, tá? Aqui a gente tem os investimentos, pode ser parcelado em 24 vezes, 18 vezes ou 6 vezes. À vista, o curso é R$ 11.277, certo? E existem algumas políticas de desconto. Eu sugiro que vocês entrem lá no site do curso, como está aparecendo aqui no print, e vai aparecer lá em roxinho, uma parte que está escrito descontos de até 40%, consulte condições. Aí você pode dar uma olhadinha lá, tem algumas empresas que têm parceria, ou que você pode estabelecer uma parceria, a empresa pode estabelecer uma parceria com a PUC. Se você já fez graduação na PUC, já fez pós na PUC, tem várias modalidades ali de desconto que podem ser interessantes para vocês, certo? Dito isso, agora a gente quer saber o que vocês acharam, o que vocês pensaram sobre a estrutura do curso, a abordagem que a gente tem, se vocês têm interesse em cursar, se ficou alguma dúvida, contem pra gente. Posso começar aqui? Vocês estão me Fica à ouvindo bem, vontade, gente? Augusto. Estamos sim. Pô, primeiro eu queria agradecer pela apresentação, ficou bem completa, deu para entender e achei incrível o corpo docente. Fiquei bem, bem encantado, assim, na verdade. Fiquei com uma dúvida, Certo. mas para entender
uma vez que eu liguei, teve um momento na semana passada que eu liguei para a PUC e me disseram que tem que fechar um número mínimo de pessoas para fazer a formação acontecer, né? Após acontecer. Sim. Queria entender qual que é esse número, se tem uma previsão, como é que está o andamento, né, dessa evolução, né, de pessoas interessadas. E sim, tenho muito interesse em me inscrever, sim. E bom, Augusto, muitas pessoas deixam para a última hora. Então, qual que é a nossa experiência desde a primeira turma? Que a gente vai ficando, ai meu Deus, será que não vai fechar a turma? Será que não vai fechar a turma? Mas aí chega nas últimas 2 semanas, puf, aparece muita gente. Então, a gente normalmente, as turmas, ó, vou falar mais ou menos. A gente já teve turma com 18 pessoas, com 20, com 12, com 24, que são números razoavelmente a mais do que a gente precisa para fechar a turma. Então, nessas 4 turmas, a gente passou do que era necessário, tá? Hoje, a gente tem, acredito que somando as pessoas que têm interesse, que se inscreveram e as pessoas que já estão matriculadas, já temos o número de pessoas necessário para que a turma feche, né? Só que a gente só vai conseguir falar, olha, com certeza, com toda certeza, quando as aulas estiverem para começar mesmo, né? Mas tudo está indicando que sim, que teremos essa oferta 5. E, na verdade, Augusto, assim, normalmente é uma média de 13 alunos para a gente abrir uma turma, e o importante é que vocês se matriculem, porque, por exemplo, se você se matricular, a Aline se matricular, quanto mais a gente vai tendo lá embaixo, né, o número de matriculados, a PUC entende que é possível abrir a turma. Então, ela chega um determinado momento que ela fala, a turma está autorizada a abrir. Se você fica esperando que ela vai abrir para se matricular, e muitas vezes só o seu nome já Faz é a o diferença. necessário para que a gente faça essa virada, entende? Teve uma vez que que foi a turma 1, que a primeira turma é sempre mais difícil porque ainda não conhecem o curso, não tem prova social, que a gente teve que passar um pouquinho para frente, assim, porque não tinha fechado no dia que era para começar a turma, daí passou um pouquinho para frente. Mas isso é o que acontece com boa parte das pós da PUC, quando é a primeira oferta, né? É, mas, ó, pelos números e vendo o interesse das pessoas com quem eu também tenho conversado, me parece que temos uma turma com alto potencial de fechar sim. Estamos bem otimistas quanto a isso, certo? E você, Aline? Oi, gente. Então, eu fiquei com uma dúvida. Ela abre só uma vez no ano? Porque eu tô esperando algumas confirmações até abrir. Mas aí, se eu souber que tem uma outra turma no segundo semestre também, aí eu consigo ficar mais tranquila que esse ano eu consigo começar, por exemplo. Ótimo. Aline, abre 2 vezes no semestre, 2 vezes por ano, tá? Ou seja, uma vez por semestre. Então, a gente tem entradas semestrais. Se eu não me engano, abre, no segundo semestre em junho ou julho ali, e os cursos começam em outubro, finalzinho de setembro normalmente, tá? É, a nossa intenção é que semestralmente haja oferta. Pode ser que alguma coisa mude, alguma coisa, sei lá, inesperada, sei lá. Eu com o Let's, a gente ganhamos na loteria e a gente não vai mais manter o curso. Acho que mesmo se a gente ganhasse na loteria, a gente manteria o curso. Mas aí são coisas mais difíceis de acontecer. E aí, obviamente, depende todo semestre se a gente vai conseguir fechar a turma, né? Como eu comentei, esse semestre a gente está otimista quanto a isso. Não sei como é que vai ser semestre que vem, mas acredito que também vai ter, né? Como a gente tem construído uma credibilidade, uma boa reputação com o curso, acredito que vai ter sim. Aí, se você precisar, tipo, por exemplo, né, conversar com a empresa, né, não sei se esse é o seu caso, se precisar ter algum argumento para a empresa, você também pode conversar com a gente, que a gente pode, sei lá, escrever uma carta de recomendação, alguma coisa assim, para falar o quanto isso pode ser interessante na sua carreira dentro do grupo em que você trabalha, Ah, perfeito. Obrigada. tá? Imagina. E para quem está em casa vendo depois, caso você tenha alguma dúvida, pode conversar comigo com o Let's também. A gente já passou o nosso e-mail, mas você também pode encontrar a gente diretamente pelo Fale com a Coordenação,
que está ali no site na página do site da PUC, na página do nosso curso, você consegue também tirar dúvidas lá, certo? E aí, Aline e Augusto, a gente queria pedir para vocês responderem rapidamente a essa pesquisa aqui, que é uma pesquisa bem rapidinha, só para a gente entender, é bem importante para a gente, quando a gente for fazer uma próxima, a palestra de apresentação e para a PUC também, de como que foi para vocês. É bem rapidinho, se vocês puderem responder, a gente agradece muito. Eu coloquei tanto em QR Code aqui na tela, tá? Como também tá no chat. Eu não sei se vocês têm acesso ao chat, mas caso vocês tenham acesso ao chat, vocês conseguem ver. E só relembrando o meu e-mail da Let's, vou passar aqui caso quem está vendo de casa ou vocês aqui quiserem conversar com a gente, tá? Aqui tá os nossos e-mails, ettore.professor@gmail.com e letslins@gmail.com, ainda que você também possa falar com a gente no Fale com a Coordenação, lá na página do nosso curso, certo? Mais alguma dúvida, mais algum comentário, gente, que vocês gostariam de fazer? Não, eu não. Obrigado. Imagina. E a gente espera então vocês, porque a gente vai amar ter vocês na turma 5 e a gente fica muito feliz com. Às vezes eu com a Alex, a gente conversa e fala assim: nossa, olha, tal pessoa está trabalhando em tal lugar porque ela conheceu ela no curso. É, nossa, olha, a gente está conseguindo. O nosso curso está motivando pessoas a criarem clubes do livro, a criarem network, então a gente fica sempre. É uma emoção quando a gente vê algo que a gente está colocando tanto esforço e tanto coração também repercutindo em outras pessoas e as outras pessoas se mobilizando em torno disso e de uma pauta que é importante. Normalmente a pauta de diversidade e inclusão, ela é importante organizacionalmente, mas ela também, quem normalmente faz o curso é porque toca isso no coração. Então a gente fica muito feliz de ver essa movimentação que acontece a partir dos cursos também. Pessoal, boa noite então para vocês. Uma ótima semana e qualquer dúvida que vocês tiverem, conversem comigo com o Let's, que a gente atende vocês. Obrigada, Gente, gente. boa Foi um noite prazer pra vocês, conhecer viu? vocês. Prazer foi meu. Igualmente. Tchau, tchau, gente. Boa Tchau, noite. tchau, gente. Fiquem Tchau, bem. tchau. Boa noite.